nosso presbítero, seu Ezequiel, fazer essa oração, pedindo para que nesse momento Deus use o pastor César para falar aos nossos corações. Oremos. Grandioso Deus, Pai de infinita bondade, rendemos graças a Ti, Senhor, por esse momento tão alegre e feliz que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, junto com os irmãos, louvando o Teu nome santo, que só Tu és o Deus verdadeiro. Venha, Senhor, abençoar cada coração aqui presente. Abençoar, ó Pai, esse coral que está nos visitando, que eles sejam uma bênção para onde eles forem. Abençoe todos aqueles que estão aqui ouvindo, para que todos sejam ricamente abençoados por Ti. Agora, Senhor, uma bênção especial, pedimos para o pregador dessa noite, que ele fale com inspiração lá do alto, que o Espírito Santo venha falar com ele através da Tua palavra. Ouve, Pai, a nossa oração, fortalece a nossa fé e tenha misericórdia de nós, pecador. No nome do Teu Filho amado Jesus é que nós oramos. Amém. Acabamos de cantar Meu Lar, que diz que somos estrangeiros aqui. E estamos aguardando o dia que iremos viver em um novo lar. Com essa canção eu não consigo deixar de me lembrar das palavras de Jesus que estão escritas no Evangelho segundo João, capítulo 14, que ele começa dizendo na última ceia para os discípulos ali, diz: não se preocupe, não se preocupe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam em mim também, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele continua dizendo, porque se não fosse assim, eu não diria para vocês que eu vou preparar um grande lar para vocês. E os discípulos ali começam a se perguntar para Jesus, mas como queremos para lá? Qual que é o caminho? E Jesus olha para Filipe e diz, como assim vocês estão perguntando qual que é o caminho? E ele declara as palavras, ele diz, eu sou o caminho e a vida. Hoje estamos comemorando no calendário litúrgico da Igreja Cristã a ascensão de Jesus. Quando nas palavras do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, quando Jesus foi assunto aos céus. Ele foi levado em glória. As palavras do evangelista Lucas, ele declara que quando Jesus ele subia, ele abençoava os seus discípulos. E enquanto Jesus subia, um anjo desceu e diz, da mesma forma que ele está subindo, ele voltará para buscar os seus. Subindo em glória, ele voltará em glória para nos levar para este lar que acabamos de cantar. Porque hoje somos estrangeiros aqui, o nosso lar não é aqui. Só que, como diz uma música, a vida eterna começa no momento em que vivemos para encontrar o nosso Senhor Jesus. Já temos a vida eterna em nós garantidas através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Convido então você a abrir a sua Bíblia no texto do evangelista João também, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Texto de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Os irmãos nesse mês estão meditando com uma série de mensagens que diz Caminhos da Integridade. E o pastor Marcos, ele foi tratando com os irmãos a respeito da integridade de coração, a integridade nos relacionamentos, a integridade na vocação. Eu estou certo? Sim? Amém. E hoje nós iremos concluir essa série de mensagens falando a respeito da integridade com Deus. Já que nós tratamos todos esses assuntos, nós não poderemos deixar de falar que temos que ser íntegros com Deus. Uma vida de serviço com o Senhor é uma vida de integridade. O Senhor não aceita que sejamos mais ou menos, Ele não aceita mistura, Ele aceita somente o que é de coração, sem máscaras. Ele aceita aquilo que é puro. Integridade é isso, é pureza, é ética, é aquilo que não se mistura.
Uma coisa íntegra é você ser totalmente pura naquilo que você faz. Não adianta você querer ser misturado. Uma pessoa íntegra, ela não mistura valores. Ela não confunde as coisas. Ela sabe o que é certo e o que é errado. E ela tende para o lado correto, como sempre. Isso é integridade. E eu não consigo deixar de me lembrar também dessas palavras de Jesus quando ele interroga Pedro. Uma passagem super conhecida. Só que a integridade nos faz refletir a respeito de nós mesmos. E o apóstolo Pedro, em toda a sua caminhada com Jesus durante aqueles 3 anos, eu creio que ele não tinha um pensamento correto a respeito de si mesmo. Mas com Deus não é assim. E Jesus, ele leva a Pedro a refletir a respeito dele mesmo. E eu convido os irmãos a lerem junto comigo. João, capítulo 21, a partir do versículo 15, que diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Até aqui. Eu gostaria de ler toda a passagem, só que ficaria muito extenso. Porque esse capítulo 21, ele começa tratando a respeito de alguns discípulos, que eles estavam desesperançados, eles estavam confusos a respeito do que estava acontecendo. Eles não estavam entendendo muito bem, eles não tinham assimilado ainda o que estava acontecendo. Por 3 anos eles caminharam com Jesus. Eles acreditavam que Jesus seria aquele que tomaria o poder, e eles, como os discípulos daquele mestre, seriam aqueles que seriam tratados talvez como os fariseus, como os mestres da lei. Só que de repente o mestre morre, e de uma forma tão cruel. E aqueles discípulos abandonaram Jesus. No terceiro dia Jesus, ele ressuscita e começa a aparecer de forma esporádica ali com os discípulos, com as mulheres, cada hora de um jeito, cada hora de uma forma, e eles estão perdidos. E Jesus havia dito para Maria, falando: avisa para eles que eu quero encontrá-los lá na Galileia. E eles vão. E lá eles estão à espera do mestre. Só que parece que o mestre demorou para chegar. Então Pedro, certa noite, ele decide: eu vou pescar. Ele não foi sozinho, mas 6 discípulos decidem ir junto com ele. E eles estão pescando, capítulo 21, desde o começo. Eles estão pescando lá no mar da Galileia. A noite passa. Não sei quantos irmãos aqui já pescaram de noite. Uma vez eu saí para pescar de noite com o avô da minha mulher lá no Rio Grande. Eu estava lá e eu nunca tinha feito isso na vida. Eu estava lá e eles pescando, e eu estava igual os discípulos aqui, eu não estava pegando nada. Estava ali, de repente chegou no meio da madrugada, eu falei para eles: ó, desculpa aí, eu vou deitar ali no canto do barco, eu vou dormir. Porque não está dando certo, eu estou morrendo de sono, tudo escuro, eu não estou pegando nada. Foi triste a cena, né? Eu achei que eu era um pescador, mas eu vi ali que eu não entendia nada. Então eu dei uma de Jesus, né? Eu fui no cantinho do barco lá e dormi, né? Enquanto a coisa acontecia. Mas foi frustrante para mim, assim como foi com eles. E eles eram pescadores profissionais. E de repente a noite passa e nada deles pegarem peixe. Quando eles estão retornando,
Tem um homem lá na praia, um pouco longe, grita: ei, vocês pegaram um peixe aí? Não, não pegamos nada. Então volta lá, joga para o lado direito do barco. Imagina essa cena. Vocês já pararam para se perguntar? Jesus não estava dizendo para o Guto, que nunca tinha saído para pescar na madrugada. Jesus estava falando para pescadores profissionais. Os pedreiros estão consertando aqui, né, refazendo o muro. Imagina você chegar para o pedreiro e falar: peraí, você está errado, faz do outro jeito. O que será que vocês vão ouvir desse pedreiro? Era mais ou menos isso que aconteceu. Só que às vezes as memórias que nós temos do passado, elas doem, não é verdade? Muitas vezes existem memórias que nós temos em nossa mente que elas doem. A nossa mente tem uma capacidade imensa de guardar coisas. Nós temos uma capacidade imensa de memorizar. Alguns pesquisadores dizem que o ser humano tem a capacidade de memorizar mais ou menos 10 gigabytes. É muita coisa. Talvez nós passaremos a vida toda e não vamos conseguir desfrutar de 100% do cérebro. Só que o Senhor não disponibilizou para o ser humano a tecla delete, para a gente deletar das nossas mentes memórias que são doloridas. Eu me lembro de quando eu era criança, nós morávamos em São Paulo. E a nossa casa lá em São Paulo era um sobrado e a garagem era debaixo da casa. Então tinha um espaço bom para a gente ir até na garagem. E era uma altura até que considerável também. Porque lá em São Paulo é muito morro assim, né? E eu morava perto do Pico de Jaraguá, ali é uma coisa bem acentuada. E tínhamos uma cachorrinha que ela dormia na garagem. E certa noite meu pai e minha mãe, eles foram na igreja e deixaram em casa eu, minha irmã e meu irmão. Eu sou o caçula, né? Ficamos nós três. E o caçulinha, espertinho aqui, decidiu dar comida para a cachorra. Só que eu não desci lá embaixo para dar comida para a cachorra. Eu quis dar comida para a cachorra de cima. Olha que maravilha. E o que aconteceu? Eu caí para baixo, de cara. Enquanto eu estava caindo, meu irmão e minha irmã tentou segurar minhas pernas ali, só que eles não conseguiram. Eu caí, bati a cara, quebrei todo. Minha mãe até hoje disse que não sabe como que eu não tenho cicatriz, né, do que ficou, porque disse que o estrago foi feio. E até hoje eu ainda tenho memórias doloridas. Eu não gosto muito de entrar em elevador. Eu tenho medo de chegar, às vezes, numa distância considerável, alta. Porque aquelas memórias, por mais que eu não tenha 100% daquela lembrança, ainda é doído dentro de mim. E é interessante que enquanto eles estão pescando, a noite passa, eles não pescam nada. Eu acho que na cabeça deles, eles começaram a se lembrar de algo que tinha acontecido, que era basicamente igual a isso. Principalmente se tratando desse homem que nós acabamos de falar, Pedro. Pedro, há um tempo atrás, está descrito lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Ele passa a noite inteira e não pesca nada. Quando ele chega na ponta da praia, Jesus estava ensinando o povo na beira da praia. O povo começa a se aglomerar em volta de Jesus, ele decide subir no barco de Pedro. Ao terminar o seu ensino, ele diz para Pedro: Pedro, vai lá e pesca. E ele diz: mestre, nós passamos a noite inteira e não pescamos nada. Parece essa cena aqui, não parece? Passamos a noite inteira e não pescamos nada, mas pela sua palavra eu vou lançar as redes. Ele estava dizendo: eu já disse que nós não pescamos, mas se der errado, a culpa é tua. Mais ou menos isso, não é? Pela tua palavra eu vou para lá pescar. Então ele vai, lança as redes e de repente vem tanto peixe naquelas redes que é necessário um outro barco para ajudá-los a puxar. As redes já estavam quase se rompendo de tanto peixe que existia. E novamente a cena, a noite inteira eles pescando e nada. E um homem lá no canto da praia diz: joga a rede para o outro lado, para o canto direito do barco agora.
É interessante que aquele Pedro retrucador, aquele Pedro expressivo, aquele Pedro furioso muitas vezes, não diz palavra alguma. Ele simplesmente lança as redes. Na mente dele, ele já estava sabendo o que estava acontecendo ali. Ele já tinha na mente dele o que estava naquela praia aguardando por ele. E no momento em que eles lançam a rede, a palavra diz que eles começam a puxar. E o trem começa a pesar, que as redes estavam quase se rompendo. O discípulo a quem Jesus amava, que é João, olha para Pedro e diz: Pedro, você já sabe quem que está lá na praia, não sabe? É Jesus. Pedro naquele mesmo instante veste a sua capa, da forma com que ele está, ele pula na água e vai nadando. Vai nadando, nadando. Eu imagino que enquanto ele vai nadando, ele vai se lembrando daquele Pedro que jogou as redes e voltaram cheias de peixes. Daquele Pedro que sempre quis construir barracas para Jesus. Daquele Pedro que disse que Jesus era o Filho de Deus. Daquele Pedro que negou Jesus por 3 vezes. Daquele Pedro que fugiu de Jesus. A memória de Pedro estava doente. A memória de Pedro estava enferma neste momento. Imagino que Pedro estava com a cabeça fervendo. Ele pula e de ímpeto vai nadando até na presença de Jesus. Só que a palavra diz que quando o barco chega, ele ajuda o barco a voltar. Pedro, ele nadou, mas não teve coragem de encarar Jesus, sozinho. Ele ficou no meio do caminho. E no momento em que o barco está chegando, Jesus diz para os discípulos: tragam os peixes que vocês pescaram. Os discípulos levam, Pedro ajuda a puxar a rede. Só que o interessante é notar que Jesus, ele não precisava de peixe. Jesus já estava com os peixes na brasa ali, na sua churrasqueirinha, ele já estava tudo preparado. Ele não precisava de peixe algum. Eu fico pensando que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, puxa a rede, traz aqui, Pedro. Traz aqui, Pedro. Coloca os peixes aqui. Se você ler um pouquinho antes do que nós acabamos de ler, vocês vão dizer que existe uma quantidade de peixes aqui. Segundo o evangelista Lucas, capítulo 5, lá não se conta os peixes. Lá apenas diz que existia muitos peixes. Mas aqui Jesus pede para que traga os peixes. E Jesus deve ter olhado para Pedro e disse: conta, Pedro. Nós temos tempo, pode contar. Conta quantos peixes nós temos aí. E os peixes são contados. Existia quantos peixes ali? Quem se lembra? 153 grandes peixes. Devia ter muitos peixes pequenos também. Imagino que depois de ter contado todos aqueles peixes, Jesus olhou para Pedro e disse: e agora, Pedro, o que você vai fazer com esses peixes aí? E agora, Pedro, o que você vai fazer com essas redes que você adquiriu aí? Porque Pedro não tinha mais redes. As redes de Pedro ficaram há 3 anos atrás. E agora, Pedro, o que você está fazendo com isso daí? Eu não te chamei para ser pescador de peixes, Pedro. Eu te chamei para ser pescadores de almas, ou pescadores de homens. O primeiro ensinamento que eu tiro dessa passagem, que diz respeito à integridade com Deus, é que se nós queremos integridade com o nosso Senhor, em meio às dificuldades, nós não podemos voltar a ser quem nós éramos antes. Em meio às frustrações da vida, nós não podemos voltar a ser o velho homem, a velha mulher, o velho adolescente, o velho jovem. Em meio às dificuldades da vida, nós não podemos voltar para trás, porque o próprio Pedro, ele vai dizer na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 22, o cachorro volta ao seu próprio vômito, a porca lavada volta a enrolar na lama.
Talvez Pedro estava lembrando dele mesmo. Vocês já viram algum cachorro comer o próprio vômito? Minha cachorra às vezes faz isso. Nossa, pensa numa coisa nojenta. Da mesma forma com que nós achamos isso nojento, o Senhor se entristece a cada filho teu que volta a praticar aquilo que fazia antes. Se queremos ter uma vida de integridade com o nosso Senhor, nós não podemos voltar atrás diante das dificuldades. Nós não podemos retroceder, meus irmãos. Em meio a frustrações, existe o Espírito Santo de Deus que nos consola. Em meio às frustrações, ainda existe o nosso Senhor Jesus Cristo que disse: eu estarei com você todos os dias, até o fim. Até o fim. Em meio às frustrações, nós devemos nos agarrar ao nosso Senhor Jesus. Isso é verdadeiro, gente. Isso é prático. Se você quiser ter uma vida íntegra com o nosso Senhor, não volte atrás em meio às dificuldades. E depois de eles terem contado aqueles peixes ali, eu imagino aquela cena um pouco constrangedora. Ficou aquele ambiente meio que Jesus olhando para eles e dizendo: bonito, hein? Voltaram a ser quem vocês eram? Mas tudo bem. Jesus continua com a sua refeição ali. Ele já estava com os peixes na brasa. E enquanto eles comiam, conversa vai, conversa vem, Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, você me ama mais do que estes outros? Pedro responde: sim, Senhor, te amo. A conversa continua, o jantar está rolando ali, Jesus conversando, e de repente no meio da conversa Jesus olha para Pedro novamente: Pedro, você me ama? Jesus, ele já estava começando a dar uma espremida ali, né? Já estava começando a tirar caldo de Pedro aqui. Pedro olha para Jesus e diz: sim, Senhor, eu te amo. Jesus olha para Pedro: tudo bem, apacenta as minhas ovelhas então, Pedro. A conversa continua. A refeição está servida, está um ambiente agradável ali. Jesus, eu acho que já começa a incentivar os seus discípulos. E de repente no meio dessa conversa: Pedro, tu me amas? Nesse momento o semblante de Pedro cai. Digo que neste momento a máscara cai. Nesse momento o verdadeiro Pedro aparece. Nesse momento o galo canta. Nesse momento Pedro se lembra daquele cara impetuoso, daquele cara que quando Jesus disse que ele teria que sofrer, Pedro bateu no peito e disse: Jesus, jamais isso vai acontecer com você, eu não vou deixar, eu estou aqui. Talvez Pedro se lembrou da cortada que ele deu na orelha do Malcolm. Vocês se lembram? O nome dele era Malcolm. E Pedro com certeza se lembrou de que o último olhar que ele tinha cruzado com Jesus foi depois dele ter negado o Senhor por 3 vezes. E o galo cantou. Aqui já não existia mais aquele Pedro impetuoso. Aqui já não existia mais aquele Pedro que batia no peito. Aqui existia um Pedro que teve que engolir o seu orgulho, teve que olhar para Jesus e disse: Jesus, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aqui existe o jogo de palavras, né? Não sei se os irmãos conhecem aquele jogo de palavras gregas, né? Quando nós tratamos de amor, em português existe apenas uma palavra. Você diz que ama a sua esposa, você diz que ama o seu marido, com a mesma palavra que você ama o seu cachorro, com a mesma palavra que você ama comer uma pizza. Só que no grego não é assim. Quando Jesus perguntou para Pedro as 2 primeiras vezes, ele utilizou a palavra ágape, que quer dizer um amor incondicional. Um amor que se doa, um amor verdadeiro, um amor que se entrega.
E as duas primeiras respostas de Pedro são filéu. A palavra filéu quer dizer amor de amigo, o amor de amizade, o amor entre irmãos, o amor entre pessoas que se conhecem. Então Jesus estava perguntando: Pedro, você me ama incondicionalmente? Você seria capaz de dar a sua vida por mim? E Pedro responde: sim, Senhor, você é meu amigo. Jesus novamente pergunta: Pedro, você me ama de verdade, Pedro? Você me ama um amor que seria capaz de se entregar por mim? Sim, Jesus, você é meu amigão. Eu te amo como um amigo, Jesus. Você está aqui, ó. A terceira pergunta de Jesus é a pergunta que doeu. Jesus já não mais pergunta sobre o ágape. Jesus pergunta com a mesma palavra de Pedro: Pedro, você me ama como um amigo? Talvez na cabeça de Pedro soou assim: Pedro, depois de tudo que eu fiz por você, Pedro, depois de eu ter te chamado lá atrás, depois de eu ter caminhado contigo, depois de ter te ensinado tudo isso, depois de você me trair, Pedro, depois de eu te aceitar aqui novamente, tudo que você tem por mim, Pedro, é um amor de amigo? E Pedro tem que abaixar a cabeça e dizer: sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que o que eu tenho para te oferecer hoje é apenas uma amizade, nada mais. O segundo ensinamento que eu tiro nessa passagem aqui a respeito da integridade é que quando nós entregamos o nosso verdadeiro ser ao Senhor, isso é integridade com Deus. Quando nós entregamos a nossa vida sem máscaras, sem esconderijos, entregamos parcialmente a nossa vida ao Senhor, não é isso que Ele quer. Agora, quando nós chegamos ao ponto em que Pedro chegou, aí sim a integridade. É isso que o Senhor deseja. Porque a palavra diz no Salmo 139, diz: Senhor, Tu me sondas e me conhece. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar. Ainda a palavra não me chegou à boca, e o Senhor já conhece. Ou seja, não tem como esconder nada do nosso Senhor Jesus. E esse chegou o tempo do Pedro. Esse momento foi o tempo do Pedro. O tempo dele abaixar a cabeça e dizer: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que o que eu tenho para te oferecer é um amor de amigo. Não adianta mais me esconder. Às vezes eu fico imaginando o rosto de Jesus. Talvez se fosse eu no lugar de Jesus, eu olharia para Pedro e falar: Pedro, vai embora, vai, abandona, vai, você não tem mais chance não. Só que eu acho que Jesus deve ter olhado para Pedro, tipo, dado uma risadinha, né? Tá bom, apacenta as minhas ovelhas. É isso que eu queria, Pedro. Eu não queria saber o teu amor por mim, eu queria que você soubesse o teu amor por mim. A partir desse momento existe um novo Pedro. A partir desse momento existe uma nova pessoa. A partir desse momento Pedro se torna um novo homem. Aquele homem que foi capaz de fugir do Senhor, nunca mais fugiria dos caminhos do Senhor. A partir desse momento Pedro é um homem íntegro. A partir desse momento Pedro é um homem verdadeiro. A partir desse momento Pedro não tem mais nada a esconder. Esses dois ensinamentos, meus irmãos, eu tiro dessa passagem. João capítulo 21, o primeiro: se queremos viver um caminho de integridade com Deus, nós não podemos voltar atrás nos momentos de dificuldade e frustrações. O segundo ensinamento: se você quiser trilhar um caminho de integridade com o Senhor, seja verdadeiro com Deus, seja íntegro com Deus, arranque as máscaras, entregue a sua vida da forma com que você está hoje,
Não espere melhorar para se chegar a Deus. Não espere melhorar para se entregar ao Senhor. Entregue a sua vida como você está hoje. Diga: Senhor, no meu serviço eu tenho dificuldades de pregar a sua palavra. Senhor, na minha escola eu tenho vergonha de falar do Senhor. O Senhor já sabe disso. Senhor, às vezes eu vivo uma vida aqui, vivo outra lá fora. Senhor, eu não quero mais isso. Se entregue da forma com que você está hoje. É isso que o Senhor deseja. E com toda certeza Ele vai olhar para você e vai dizer: tudo bem, vamos. E nesse caminho eu vou trabalhando a sua vida igual eu trabalhei com Pedro. Porque esse mesmo Pedro, ele não foi capaz de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Mas a tradição cristã diz que anos depois, décadas depois, esse mesmo Pedro se tornou o pilar da igreja. E ele foi morto pelos romanos. Eles pegaram Pedro e o crucificaram de cabeça para baixo. Integridade com Deus, meus irmãos. Se entregue como você está hoje, agora, em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por essa mensagem. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é verdadeira, viva e eficaz e atual. E em nome de Jesus Cristo, Deus, eu clamo para que todos os irmãos que estão aqui, ó Deus, vivam uma vida íntegra, ó Deus, contigo, Pai. Uma vida íntegra com o Senhor, que é verdadeiro, é justo, é fiel. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu clamo para que o Senhor abençoe todos os irmãos que vieram aqui, ó Deus. E que todos, ó Deus, tomem a sua palavra, ó Deus, como guia para as suas vidas. E que em nome de Jesus Cristo, Pai, nessa noite haja entregar de corações, ó Deus, aqui. Que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, possamos nos entregar a Ti como estamos hoje, agora. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe toda a Tua igreja, Deus. Que possamos viver, ó Deus, uma verdadeira vida contigo, ó Deus. Uma vida que testemunha do Senhor, uma vida que fala do Senhor, uma vida que viva aquilo que o Senhor deseja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Não importa se é aqui, Deus, aqui dentro, não importa se é no serviço, em casa, no nosso quarteirão, Deus, mas que possamos viver uma vida reta contigo, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nossos corações, em nossos relacionamentos, ó Deus. Ó Deus, na vocação, ó Deus, que o Senhor nos chamou e aquilo que desempenhamos, ó Deus, o nosso dia a dia, e possamos viver uma vida íntegra contigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoe toda a Tua igreja, Deus, para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão e minha irmã. Fiquem agora novamente com o coral, que irá entoar mais 3 louvores com os irmãos.